Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre a lição de número 13, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 17 de João, versículos de 1 ao 5 e o versículo 11, mas todo o capítulo 17 de João é um texto muito relevante quando se trata de nossa relação, de nossa convivência com Cristo. Portanto, eu sugiro que ao invés de ler apenas uma parte, que você leia todo o capítulo, para que você tenha uma visão mais ampla do que o capítulo fala e de como você pode melhorar a sua relação com Deus. Antes de gravar esse vídeo, entretanto, eu queria fazer um convite a você. Caso você ainda não seja inscrito no canal, que você se inscreva, que você faça um comentário, principalmente um comentário crítico, abordando falhas que eu cometo, que certamente eu cometo e não são poucas, e eu gostaria muito de que você me ajudasse a corrigi-las. Então aponte aqui nos comentários aquilo que você acha que eu posso melhorar. Eu agradeço muito de coração. E além do mais, eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, com os irmãos da sua igreja, com as pessoas com quem você convive, porque assim eles também poderão me ajudar, tá bom? Bom, gente, o meu objetivo ao gravar esse vídeo é reconhecer que a vida eterna é uma dádiva concedida exclusivamente por Cristo e para desfrutar dela devemos agir com fé, esperança e firmeza na presença de Deus. Eu quero destacar aqui uma coisa, irmãos. Nós vivemos numa fase em que Bauman, um sociólogo polonês, ele disse que nós vivemos numa sociedade líquida, onde as instituições todas são muito instáveis. Nada tem solidez, nada tem durabilidade. Tudo é muito superficial. E aí ele alista quase todas as instituições sociais. A religião é uma delas, em que as pessoas têm os seus relacionamentos, tanto uns com os outros quanto com Deus, de uma forma muito superficial. E nós precisamos refletir sobre isso, porque a nossa salvação depende da nossa união com Cristo, da nossa relação direta com Ele. Nós não podemos ter uma relação superficial com o Senhor. Nós precisamos ter uma relação que seja plena, que seja vigorosa, em que envolva todos os nossos sentimentos, toda a nossa razão. A nossa relação com Cristo não pode ser uma coisa só emocional, ela precisa também ser racional. Mas ela não pode também ser só racional, ela precisa mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Porque nós somos seres completos, nós não somos seres fragmentados. E todo o nosso ser deve estar envolvido no nosso processo de salvação. O Evangelho de João, ele revela que Jesus é a fonte da vida e que transcende a existência terrena. O que significa isso? Que ao receber Jesus como nosso Salvador, ou melhor dizendo, quando somos recebidos pelo Senhor e que Ele nos salva, que Ele nos liberta do pecado, que Ele nos tira do mundo, essa nossa relação com Ele é uma relação de caráter transcendente. Significa que o nosso compromisso com Ele não se dá só no mundo humano, mas no mundo imanente, no mundo transcendente, ou nas esferas imanente e transcendente, são os locais onde nós nos relacionamos com o ser divino. E por isso, nós precisamos, portanto, ter um cuidado para nessa nossa relação. E eu diria que Ele não só possui a vida em si mesmo, como concede vida eterna a todos os que creem nele. O Evangelho de João é por excelência o Evangelho que trata da nossa relação com Cristo. E é interessante que já no versículo 12 do capítulo 1, ele nos chama a atenção e diz uma coisa: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então,
a nossa filiação à família de Deus se dá pela via de Jesus Cristo. Ele é o único. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 15, no versículo 5, ele diz o seguinte, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos dessa videira. Assim como os ramos de uma videira não podem fazer nada sem estar ligado ao tronco, vocês também, separados de mim, não podem fazer nada. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Portanto, a nossa dependência de Cristo ela é completa, ela é total. E precisamos entender isso. Essa lição de hoje, ela nos desafia a receber a palavra de Deus, permanecer em Cristo e viver de acordo com os princípios que são exarados na palavra de Deus, a Bíblia. Isso é relevante. E com a expectativa de um futuro glorioso. Paulo disse que se a gente esperar em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa da nossa relação com Cristo não é estar aqui, mas é para a eternidade. Por quê? Comparando o período de nossa vida aqui, ainda que vivamos um século ou mais de um século, ela não tem a menor capacidade de se comparar com a eternidade. Então, tudo que nós nos relacionamos com Cristo deve nos fazer pensar na eternidade. Porque é lá que nós vamos desfrutar comunhão plena com Deus e uma comunhão definitiva. Aqui, enquanto nós estamos sujeitos ao pecado, aqui enquanto nós estamos presos nesse corpo que é carnal, nós não temos como desfrutar plena comunhão com Deus. Nós podemos nos esforçar, aliás, devemos nos esforçar, mas a nossa relação com Ele será sempre muito superficial aqui. Por mais profundidade que tenhamos, ela jamais chegará para ser comparada com aquilo que nós viveremos na eternidade. Portanto, irmãos, é na eternidade que teremos uma relação gloriosa, maravilhosa com o Senhor, e é para lá que nós precisamos ter a nossa expectativa de ir. O Evangelho de João enfatiza que a vida, em sua totalidade, não se limita ao aspecto físico. Isso nós precisamos refletir. Ela é também espiritual e é eterna. Muita gente, sabe, irmãos, eles tratam a vida deles aqui como se a vida fosse apenas isso aqui. Era mais ou menos como pensavam os saduceus, que não cria na ressurreição, não cria numa série de coisas. Há muitos cristãos hoje, irmãos, infelizmente, que tratam a vida cristã como se ela terminasse no dia da morte. E nós, como cristãos, deveremos ter uma expectativa de que o dia da nossa morte é o primeiro degrau para a eternidade. A partir dali, nós viveremos numa dimensão extraordinariamente superior a essa dimensão que vivemos hoje, incomparavelmente melhor. Como o apóstolo Paulo ele disse, morrer para mim é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então é isso que nós precisamos crer quando nós pensamos na eternidade. Além do mais, devemos nos lembrar sempre que a alma humana, ela é imortal. Sabe, irmãos, nós somos tricotômicos, nós somos espírito, alma e corpo. E a nossa alma, ela é imortal, portanto, nós não teremos que nenhum momento, em nenhum dia, nós vamos desfazer dela. A nossa alma, ela viverá eternamente. Embora existam algumas denominações, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, que pregam algumas coisas diferentes. Eles falam, por exemplo, no aniquilacionismo. O aniquilacionismo
nada mais é do que a mortalidade da alma, ou a morte da alma. Por quê que eles dizem isso? Que doutrina é essa que nem sempre a gente ouve falar, né? O aniquilacionismo é algo mais ou menos assim. Eu não vou dizer exatamente o que é, porque senão gastaria muito mais tempo para explicar, mas eu quero dizer o seguinte, que para eles que pregam o aniquilacionismo, não são só os adventistas e as testemunhas de Jeová, não. Existem segmentos, inclusive nas igrejas pentecostais, nas igrejas tradicionais, nas igrejas renovadas e tudo mais, que creem no aniquilacionismo. Mas a maioria absoluta dos cristãos não acreditam. Creem que a alma é imortal. Mas o que vem a ser, portanto, o aniquilacionismo, como ensinam os adventistas e as testemunhas de Jeová? Todos nós temos dois destinos depois de nossa morte. Um deles é o céu e o outro é o inferno. Isso a gente concorda. Só que tem um detalhe. Para os aniquilacionistas, aqueles que vão para o inferno, eles não ficarão ali ad eterno, ou seja, eles não ficarão ali eternamente. Por quê? O inferno é o local de se pôr limite nas coisas. Para eles é o seguinte, uma pessoa que cometeu pecados gravíssimos aqui, ela vai ficar lá por um tempo muito grande, um tempo quase indeterminado. Mas uma pessoa que cometeu pequenos pecados e que por conta deles foi levada ao inferno, ela não ficará no inferno por muito tempo. Eu diria mais ou menos isso. Vai chegar um momento em que ela, em tese, ela pagou os seus pecados. Ela sofreu o suficiente para pagar os seus pecados. Então, nesse momento, ela simplesmente é pulverizada, ela desaparece, acabou. Essa pessoa deixa de existir eternamente, não tem mais nada dela. Isso a gente chama de aniquilacionismo. Agora, não confunda o aniquilacionismo dos adventistas e das testemunhas de Jeová com o purgatório da Igreja Católica. Por quê? O purgatório é o lugar, é um intermediário. Porque para os católicos existem 3 destinos após a morte: o céu, o inferno e o purgatório. O que o purgatório faz? A pessoa que vai para o purgatório é uma pessoa que não estava pura para ir para o céu, mas também não tinha pecado suficiente para ir para o inferno. Aí ele vai para o purgatório, ali ele fica por um tempo, sofrendo algumas coisas, pagando as suas penitências. Eu não sei como ele vive lá no inferno, mas ele, vive no purgatório, mas ele vai ficar lá por um tempo até que todos os seus pecados sejam purgados, sejam retirados, eliminados. Quando elimina-se os seus pecados, ele pode subir para o degrau de cima, que seria o céu. Então, o purgatório é uma coisa, e aniquilacionismo é outra, bem diferente. Tá ok, irmãos? Então veja que a vida que Jesus oferece é mais do que uma existência biológica. Claro. Por que é mais que uma existência biológica? Porque é a nossa participação na própria vida de Deus. Um relacionamento pessoal, transformador, que começa agora, antes da nossa morte, e termina na eternidade. O Evangelho de João, ele diz que quem crê em Cristo nunca vai morrer. É uma promessa maravilhosa. Eu diria que a nossa certidão de nascimento é Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Depois você lê para você perceber por que eu estou falando que essa é a nossa certidão de nascimento espiritual. Tá ok? Então veja só. O pecado, ele trouxe morte espiritual. A gente sabe que quando o casal lá no Éden pecou, aquele casal não teve morte física imediata. Eles continuaram vivendo naturalmente. Mas morte espiritual foi instalada na vida, no corpo deles. Eu vou chamar assim, vou dizer que foi a morte, entrou na vida do ser humano, a morte física e a morte espiritual entraram ali no ser humano. A gente sabe que o ser humano ele foi criado para viver eternamente. Mas após o pecado, a morte passou a ter domínio sobre ele. Como o apóstolo Paulo nos fala isso no capítulo 15 do livro na epístola de Paulo aos Coríntios. Então veja só,
ali naquele instante, quando o casal peca, que eles passa para nós espiritualmente o gene da morte espiritual, então todos nós estamos fadados a morrer, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Veja aqui, os nossos pecados nos separaram de Deus. Paulo fala isso aos Efésios, Isaías fala isso no capítulo 59. A única forma de reatarmos nossa comunhão com Deus é por meio de Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa relação nós precisamos ter com Ele. E quais são os meios para que nós alcancemos essa comunhão com Cristo, essa nossa relação perfeita com Ele? A palavra de Deus nos mostra que o único meio pelo qual podemos fazer esse entrelaçamento, essa união com Cristo, é por meio do arrependimento. O arrependimento dos pecados e o novo nascimento, que é consequente, faz com que nós nos tornemos membros da família de Cristo, membros da família de Deus. Então veja que sem o arrependimento, sem o novo nascimento, uma pessoa vive alienada. Ela vive afastada da vida de Deus, mesmo estando fisicamente viva, ela está morta espiritualmente. O pecado, ele instalou em nós a morte. Nós vivemos paradoxalmente sob o domínio da morte. Por quê? Ela vem sobre nós, ela pode nos arrebatar a qualquer instante, e a única maneira para que nós possamos sobreviver a essa morte é tendo Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quais são as formas de nos unirmos a Ele, para que nós não morramos espiritualmente? Através do arrependimento dos nossos pecados, como Pedro muito bem ensinou no dia de Pentecostes. E a palavra de Deus, em inúmeras passagens, diz que o arrependimento, que o novo nascimento é a forma que nós podemos viver com Cristo. Como Jesus, por exemplo, no capítulo 3, ensinou a Nicodemos o que deveria ser o novo nascimento. Então veja que Jesus, ao assumir a forma humana, ele o fez com a intenção de trazer para nós a possibilidade da vida eterna. A gente já viu nas lições anteriores que se não tivesse havido o sacrifício de Cristo, nós não teríamos como ser resgatados do pecado. Então ele, ao se tornar humano, dar a sua vida por nós, ele deu-nos a possibilidade da vida eterna juntamente com ele. Então, veja que estudar a Escritura ou as Escrituras sem crer nele é como você conhecer a letra sem experimentar o poder que ela pode revelar a você. Portanto, se você quer se tornar um membro da família de Deus, você precisa aceitar Cristo como seu Salvador, mas não é só isso. Você precisa viver de acordo com os padrões estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta: quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho passou. Agora nós somos novas criaturas. E, como novas criaturas, nós precisamos viver para agradar a Deus em tudo que é aquilo que nós fizermos. Portanto, a vida eterna é um dom gratuito que se recebe pela fé em Cristo e se mantém na comunhão com a palavra, na obediência à palavra de Deus, na submissão aos princípios bíblicos, àquilo que ela nos ordena para fazer. Portanto, a fé salvadora, a fé que salva, é mais que uma crença intelectual como todo ser humano tem. Eu diria que é a fé natural. Essa não possibilita que eu tenha um encontro verdadeiro com Ele. A fé salvadora é mais do que uma
crença intelectual, é entrega confiante ao Filho de Deus que garante filiação e vida eterna na presença de Deus. Como eu disse, João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, portanto, quem ouve e pratica a palavra tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24, como eu disse, é a nossa certidão de nascimento. Suas palavras são, como diz, espírito e vida. E rejeitá-las é perder a própria fonte da vida. É jogar fora a oportunidade que você tem de estar na presença de Deus na eternidade. Portanto, ser discípulo de Cristo é permanecer na palavra, tornando o ensino dele regra de fé e de conduta todos os dias. Portanto, conhecer sem obedecer é ilusão. A bem-aventurança está em colocar em prática a palavra de Deus. Tiago nos recomenda: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. O João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem e bem-aventurados aqueles que guardam. Portanto, a prática ela é essencial na nossa relação com a palavra de Deus. A vida eterna tem dimensão presente, porque já estamos salvos, e futura, quando entraremos para sempre na presença de Deus. Ela é ancorada na promessa do retorno de Cristo. Assim que Ele voltar, nós teremos a oportunidade maravilhosa de um encontro com Ele. Paulo, aos Tessalonicenses, ele faz a descrição deste momento. Ele diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, imagina essa cena. Pensa nesse dia glorioso. Pense nesse dia majestoso em que cada um de nós se encontrará definitivamente. Estaremos para sempre com Cristo. Assim estaremos para sempre com Ele. Então veja que a certeza da vinda de Jesus fortalece cada um de nós diante das aflições, apontando para uma realidade onde não haverá nem dor, nem morte. Ali não haverá nada mais. Ali não haverá sofrimento, ali não haverá lágrimas, ali viveremos tranquilos. Quem crê em Cristo já possui a vida eterna e aguarda somente a sua passagem para aquele lugar, para aquela relação maravilhosa que nós teremos com Ele. E vamos desfrutar plenamente dessa promessa que é extraordinária. Amados, vejam uma coisa. Jesus prometeu preparar um lugar para os seus. Se você ler João capítulo 14, ele faz essa promessa, que vai preparar um lugar para que nós estejamos com Ele. A comunhão eterna, o estar para sempre na presença de Cristo, é o clímax da nossa relação com Ele. Eu diria o clímax da nossa salvação. Viver para sempre onde Ele está. Você já imaginou tanto sofrimento que hoje temos, tanta dificuldade que hoje enfrentamos, tantas lutas, tanta coisa? Você já pensou o significado disso? Você já pensou como será glorioso você não ter mais nenhum tipo de preocupação? Sabe, eu não sei como eu viverei, né? A gente até às vezes fantasia que vai viver eternamente em berço esplêndido. Eu creio que nós vamos trabalhar ali na eternidade, eu creio que nós faremos alguma coisa, nós não viveremos ociosos, até porque o ócio, ele não é algo comum à vida cristã. Então eu creio que na eternidade também não será. E eu creio que vai ser maravilhoso isso. Mas para estar lá, eu tenho que me preparar agora. Eu tenho que estar buscando isso agora, não é depois. Portanto,
Vamos estar lutando, irmãos, vamos nos preparar para isso. Amados, a vida eterna não é só um prêmio futuro, mas uma realidade presente para quem crê e vive de acordo com a palavra de Deus. Não é só crer. A maioria das pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito são pessoas que não têm a mínima preocupação com a vida espiritual. Mas quando você pergunta para elas se elas acreditam em Deus, elas dizem: eu acredito, claro que eu acredito. Mas a fé que essas pessoas têm, ela é uma fé natural. Ela é uma fé que não produz mudanças. Sabe, irmãos, existem duas doutrinas que nós estudamos. Uma delas é o teísmo e a outra é o deísmo. O teísmo é a crença comum dos evangélicos, das pessoas que colocam em prática o cristianismo, por exemplo. O deísmo é uma forma de acreditar em Deus, mas sem fazer nada do que a palavra dele determina. Por exemplo, enquanto um teísta ele acredita que Deus criou tudo, como lá diz no livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, etc., até que ele cria tudo, inclusive o ser humano. Ok. Então Deus cria tudo e ele cuida da sua criação. A palavra de Deus diz que Jesus foi enviado para resgatar o ser humano que estava perdido em pecado. Jesus Cristo envia o Espírito Santo para ser o nosso adjutor, o nosso auxiliar, aquele que nos conduz, aquele que ilumina nosso entendimento. Portanto, a relação de Deus com o ser humano, ela é imanente, ela é transcendente. Agora, a relação do deísta com Deus é uma relação totalmente impessoal. Mal comparando, eles acreditam que Deus criou o universo, como diz o livro de Gênesis. Só que para eles aconteceu o seguinte: Deus criou aquilo que é o mundo e deixou a sua própria sorte. Comparando, é como se eles pegassem um relógio e desse corda e deixasse o relógio trabalhando sozinho por sua conta própria. Deus fez o mundo, deu corda e deixou ele aqui, jogado à própria sorte. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é assim que aconteceu. Portanto, a atuação de Cristo nas nossas vidas, a nossa relação com Ele, é uma relação que eu poderia chamar de teísta, porque cremos que Ele continua interferindo na vida do ser humano aqui e agora. E, vivendo de acordo com a sua palavra, nós teremos a possibilidade, nós teremos garantida a nossa entrada no céu. Isso é o que nós precisamos fazer. Por quê? O mundo crê que Deus existe, como creem os deístas, mas eles não vivem como devem viver aqueles que acreditam em Deus. Se você acredita que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Deus enviou seu Filho, que Deus enviou o Espírito Santo para estarem aqui conosco, nós precisamos ter uma vida que, como Paulo disse, seja digna do Evangelho, como ele escreveu aos Filipenses no capítulo 1. Então, somente portai-vos por modo digno do Evangelho. É isso, irmãos. A nossa vida deve espelhar a nossa relação com Ele. A nossa conduta deve refletir a nossa submissão à sua palavra, àquilo que Ele determina. É isso que nós precisamos fazer. Portanto, o Espírito Santo, ele nos chama a perseverar em Cristo, a ouvir e praticar a sua palavra e a viver com os olhos fixos na esperança de encontrá-lo um dia face a face. Como diz um hino maravilhoso da harpa cristã:
quero vê-lo face a face. Face a face eu quero vê-lo. Então, esse momento vai chegar. Aí não haverá mais nenhuma distância entre nós e Ele. Aí não haverá nenhum afastamento mais. Aí não haverá mais possibilidade nenhuma de nós nos perdermos da nossa comunhão, da nossa intimidade com Ele. Portanto, vale a pena vivermos hoje, irmãos, como se Cristo voltasse amanhã. Vale a pena santificar as nossas vidas de tal modo que Cristo seja Senhor em nossas vidas em todos os instantes e não apenas em alguns momentos. Vale a pena ter a nossa vida colocada inteiramente ao dispor dEle e viver para Ele da forma como Ele quiser nos usar. E para que esse vídeo não fique tão grande, tão comprido, eu quero passar agora para as nossas aplicações. Primeira, fortaleça a sua fé diariamente. Amados, o mundo, ele tenta de todo jeito nos afastar da presença de Deus. Ele é o instrumento mais poderoso usado pelo inimigo para nos afastar de Deus. Por isso é que João nos recomenda e diz assim na primeira carta: filhinhos, não ameis o mundo. Tiago, falando sobre isso, ele diz assim: olha, todos aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Então veja que é uma relação muito perigosa para o cristão, uma relação com o mundo. Então nós precisamos fortalecer diariamente a nossa fé. De que maneira? Existem pelo menos algumas maneiras que todos nós, eu e você, independente do que temos, do que somos, nós podemos utilizar essas formas para nos aproximar de Deus. Primeira, meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras. Hoje, se você é uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de ler por alguma razão, imagine que você não tem uma boa visão, imagine que você não tem um bom domínio da leitura, mas você pode ter uma Bíblia em áudio. Porque as Escrituras diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, mas é bem-aventurado aquele que ouve. Então, se você não pode ler a Bíblia por alguma deficiência, mas você pode ouvir, então você é tão bem-aventurado quanto. Agora, o mais importante é tanto quem lê quanto quem ouve guardar. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a primeira forma de crescer e se fortalecer na nossa fé. A segunda é exatamente orando. Sabe, irmãos, orar não é um exercício comum, tanto que ele é muito difícil de ser colocado em prática. Nós temos facilidade para passar uma hora e meia na academia fazendo exercícios físicos. Nós temos facilidade para conversar, para andar e tudo mais, mas para orar não. A oração você não se acostuma com ela. A oração você não tem como fazê-la de modo natural sem você refletir. Então, além de meditar na palavra, viver o que a palavra ensina, você precisa orar também. A oração faz com que você possa entrar na presença de Deus e falar para Ele tudo o que você quer conversar com Ele. Isso é por meio da oração. E por meio do estudo da palavra de Deus, você ouve tudo que Deus quer falar com você. Portanto, fortaleça a sua fé diariamente, meditando na palavra, estudando a palavra, orando. Aí você vai fortalecer a sua comunhão com Cristo. Segunda, faça um autoexame sobre sua obediência. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós nos acostumamos com essa nossa vida de crente. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente e tudo mais, vamos para a igreja, cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, temos certos hábitos, temos algumas coisas que a gente faz
costumeiramente, nós não gostamos disso, não gostamos daquilo, não fazemos isso, não fazemos aquilo, nós temos uma série de pode e não pode. Mas agora, ser cristão de verdade é muito mais do que ter uma série de pode e não pode. Ser cristão significa, irmãos, que você precisa ter muito cuidado. Faça um autoexame sobre sua obediência. Será que você está sendo sincero diante de Deus? Será que você está obedecendo de fato a sua palavra? Eu diria, irmãos, que não basta conhecer a Bíblia. Às vezes tem gente que conhece a Bíblia muito bem. Eu mesmo já encontrei com pessoas que conhecem a Bíblia e que já leram a Bíblia muitas vezes e sabem muito dela, mas não colocam em prática. Sabe, irmãos? Então nós precisamos conhecer a verdade e deixar que ela nos liberte. É necessário colocar em prática em nossas decisões, nas nossas atitudes. Portanto, faça um autoexame sobre como você está obedecendo a Deus, a sua palavra e a vida cristã que você diz que tem. Terceiro, mantenha viva a sua esperança. Sabe, Pedro, quando escreveu uma das suas epístolas, ele disse o seguinte, que muita gente pensa, mas desde que os nossos pais falaram que ele vem, e até agora nada. Irmãos, o mundo procura de todo jeito nos dissuadir da expectativa da volta de Jesus. Mas não perca essa esperança. Mantenha essa esperança viva, lembrando-se de que lutas atuais, como disse o apóstolo Paulo, as nossas lutas não são nada comparados ao que nós vamos ter na eternidade. Portanto, veja que as lutas atuais são passageiras diante da glória eterna prometida. Portanto, não desanime nunca. Mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que os problemas se agigantam, saiba que tem um que está do seu lado o tempo todo. Ele está pronto para te ajudar na sua caminhada. Nunca se esqueça disso. Quarto, compartilhe o Evangelho. Irmãos, eu descobri ao longo desses quase 50 anos que sirvo ao Senhor, que uma das maneiras mais eficientes ou mais eficazes para você fortalecer a sua fé, para que você tenha uma vida cristã autêntica, é você compartilhar o Evangelho. Porque cada vez que você se propõe a compartilhar o Evangelho com quem quer que seja, você recebe uma injeção de ânimo. É algo que não dá para a gente explicar. É preciso experimentar. Sabe? Então, compartilhe o Evangelho, oferecendo para outras pessoas a oportunidade de conhecer aquele que pode nos dar a vida eterna, que pode nos trazer paz, que pode nos trazer segurança e que pode nos trazer a alegria para sempre, a vida eterna. E finalmente, seja prudente e vigilante. Nada há que a gente faça que o inimigo não queira usar para nos afastar de Deus. Nós precisamos lançar sobre Jesus as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas angústias, nossos problemas. E precisamos confiar nele. Como disse o Salmo 37, né? Confia nele e o mais ele fará. É isso que nós precisamos fazer. E como que a gente pode ser prudente e vigilante? Procure viver em santidade e aguardando, como se você estivesse esperando uma pessoa que estivesse chegando longe. Hoje eu tive essa experiência. Eu tenho um filho que mora no sul e ele eventualmente vem a Brasília para trabalhar e hoje era o dia dele chegar. E eu estava numa expectativa desde ontem que ele iria chegar hoje e que eu iria poder estar com ele, conversar com ele, como eu gosto de fazer. A nossa relação com Cristo deve ser algo parecido com isso. De estar na expectativa,
de estar aguardando, de estar vendo como a gente vai para o aeroporto para esperá-lo quando ele chega e a alegria que a gente tem. Nós precisamos de estar esperando Jesus também, vivendo em santidade e na expectativa que ele vai retornar e que levará os seus para a morada eterna. Irmãos, essa lição é maravilhosa porque ela nos chama a atenção para a vida que precisamos ter em Cristo. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição, que vamos estudar no próximo trimestre, que vão ser as lições sobre personagens bíblicos. Vai ser maravilhoso você começar a estudar a vida de grandes personagens da Bíblia e que vão nos trazer lições preciosíssimas. Vamos, portanto, começar com todo vigor e estudando a palavra de Deus.